Por que que é tão difícil emagrecer depois dos 30? Fica aqui que até o final desse vídeo eu vou explicar pra você o que é que você tem que fazer pra você conseguir deixar o seu processo de emagrecimento um pouquinho mais rápido. Se você, assim como eu, minha amiga, já passou dos 30. E eu quero falar pra você também o que você tem que comer e o que você não pode comer pra você conseguir um emagrecimento legal depois dos 30 anos, ok? Então bora pro vídeo. Eu gosto muito de falar sobre emagrecimento pós-30 porque é uma fase que eu tô vivendo. É uma fase da minha vida que chegou. Na verdade, eu comecei a sentir diferença depois dos 28. Mas eu gosto de explicar que a mulher 30 a mais, ela começa a sentir diferença mesmo. Depois dos 30, por quê? Antes dos nossos 30 anos, nós mulheres, a gente produz mais hormônios, como por exemplo, a testosterona e também como por exemplo, o estrogênio. E esses hormônios, eles são responsáveis diretamente pelo nosso ganho de massa e também vai ajudar a gente a não acumular tanta gordura. Mas, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a produção desse hormônio, a produção eficiente desses hormônios. Então, a gente já não é mais como antigamente. Fora que a mulher, na prática, ela precisa ter gordura para poder ter bebê. Então, Deus, quando for fazer a gente, ele pensou assim: essa mulher, ela vai procriar, ela precisa procriar. E para que essa mulher procrie, ela precisa ter uma quantidade de gordura. Então, a mulher que é muito seca, na grande maioria das vezes, é um pouco mais difícil dessa mulher ter bebê. Então, o corpo, ele foi feito para ter gordura. O corpo da mulher foi feito para ter gordura. Conforme a gente vai emagrecendo, vai percebendo que a primeira coisa que acontece, ó, é essa parte aqui do nosso rosto. Isso aqui vai ficando mais flácido. A gente perde essa sustentação. E o rosto, ele não fica bonito quando a gente emagrece, né? É muito difícil a gente achar um rosto feminino que depois que emagreceu ficou bonito, ficou aquele contorno legal. Na maioria das vezes a gente perde a sustentação e aí tem que partir para os procedimentos estéticos. Então, a mulher, ela foi projetada para ter gordura. Conforme a gente vai envelhecendo, esse acúmulo de gordura, ele vai ficando maior em algumas regiões do nosso corpo. Então, eu, por exemplo, eu acumulo muito no meu quadril e atrás das minhas coxas. Então, começa a ficar mais difícil mesmo, tá? Isso daí não é uma lenda urbana, é real. Agora vamos lá, vamos pensar comigo. Tá acabado pra gente? Nós vamos morrer em pelanca a partir daí? Não, não, minhas amigas. E aí onde entra o processo que eu amo, que eu sou fã número 1, que é a musculação. Eu vou contar pra vocês a minha história pessoal, como eu sempre conto aqui, né? Eu gosto de falar da minha experiência e da experiência de algumas alunas. Pra quem não sabe, eu sou personal trainer há 13 anos e pratico musculação há 21 anos. E em todo o processo, meu processo de envelhecimento, desde quando eu comecei a treinar lá com os meus 12 anos, eu nunca senti tanta diferença como quando eu bati 28 anos. E aí eu comecei a perceber que, de fato, começou a me dar como se fosse uma crise dos 30. Não sei se vocês já passaram por isso. Se você ainda não chegou perto dessa idade, calma, tua hora vai chegar. Mas eu passei por um processo de crise dos 30 muito louco. Eu fiquei num momento ali da minha vida com 28, 29, que eu não queria conversar com ninguém. Eu não queria fazer novas amizades. Pra mim, a rotina, ela era muito boa. Não que ela não seja, ela ainda é. Mas hoje em dia eu já consigo sair um pouco mais da rotina. Mas a minha rotina, ela era maravilhosa e eu não queria que ninguém, nada nem ninguém atrapalhasse a minha rotina. Eu fiquei chata, tá? Essa é a grande verdade. E eu notei que o meu corpo, além de tudo, ele já não funcionava mais como antigamente. Eu passei a ter cólica, coisa que eu nunca tive em toda a minha vida. E eu passei a acumular mais gordura do que antigamente. Então, aquela história lá que falam quando a gente é nova, quando a gente tem 20 anos, que a gente fica uma semaninha sem comer besteira, corta aí os carboidratos do final de semana, chega na segunda, tá magra. Pois bem, isso acontecia comigo e agora não acontece mais. Só que agora eu sei também que a gente não pode ficar fazendo isso de cortar carboidratos, que a gente tem que tomar cuidado realmente pra não, ó, sentar ali o rei e despencar no final de semana pra gente comer igual umas capivara raivosa. Então, depois dos 30, eu achei legal que, do mesmo jeito que o meu físico, ele passou a ter diferença, então as coisas começaram a ficar mais difíceis,
pro meu físico, pra minha mente e pra minha maturidade, as coisas melhoraram muito mais. Então eu começo a entender que talvez eu esteja na minha melhor fase e na minha melhor versão. E acho que se você tá me ouvindo aí, pode ser que você também reconheça essa melhor versão dentro de você, essa fase também. De você não emagrecer tão rápido, de você precisar realmente fazer mais exercício da vida, um pouquinho mais, mas a cabeça, ela tá tão boa que você já se sente tão disciplinado, que você se sente tão maduro, a ponto de falar, eu posso ser quem eu quiser ser. Eu posso, eu consigo. E aí, não tem muito a ver com a história, né? Não tem muito a ver com o papo, mas eu quero explicar pra vocês a questão da disciplina dos 30 anos. Eu coloquei como uma meta na minha vida, e o ano retrasado, assim, 2023, de 2023 pra 2024, quando virou o ano, eu coloquei uma meta na minha vida de que eu ia ter o cabelo grande. Eu nunca tive o cabelão. Eu sempre tive muita vontade de ter o cabelo grande, mas eu nunca dei conta de cuidar do meu cabelo. E agora, mais velha, eu comecei a perceber que a disciplina, a mesma disciplina que eu tenho pra treinar, a mesma disciplina que eu tenho pra fazer dieta, é a mesma disciplina que eu posso usar no meu dia a dia pra trabalhar, pra gravar um vídeo, pra fazer uma série de coisas que quando eu era mais nova eu não conseguia ter essa disciplina, porque o meu emocional, ele não estava preparado pra ter disciplina. E a mesma disciplina que eu uso pra tudo, eu uso agora também pra deixar o cabelo crescer. E eu comecei a perceber que é muito legal isso. Então, se você tá me ouvindo aí e você tá com 30 anos, calma. Pode ser que você esteja na sua melhor fase, pode ser que você esteja na sua melhor versão e você ainda só não sabe usar isso ao seu favor. Então, pega toda essa disciplina aí que você tá me ouvindo falar e começa a colocar na sua vida também. Porque o problema principal é a resistência. Quando a mulher fala que ela não é disciplinada, quando a mulher fala que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não consegue, isso já é meio caminho andado para que ela não consiga. Então, por isso que aqui no canal eu gosto muito de falar sobre coisas da mente. Porque mais do que você fazer uma dieta, mais do que você cuidar do seu corpo, mais do que você conseguir treinar, é o fator mental e emocional que vai fazer você falhar. Então, se você tiver com tudo aí organizado, se você tiver com a sua cabeça boa, com a mentalidade de que eu vou conseguir, não importa o que aconteça, isso já é meio caminho andado. Então, se depois dos 30 fica um pouco mais difícil mesmo pro nosso corpo, a nossa mente ela já tá mais afiada. A gente fica com a cabeça tão pronta para seguir desafios, para conquistar, para conseguir. As nossas experiências do dia a dia, elas vão se acumulando e a gente vai conseguindo ter garra. Garra para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, minhas amigas, é certo. Depois dos 30, tem coisas que você precisa fazer e tem coisas que você não pode fazer. Então, lembra que eu falei para você lá no começo do vídeo que eu vou falar para você as coisas que você não pode comer. E de fato, a única coisa que você não vai poder comer é em grande quantidade. Porque quando a gente tá ficando mais velha, a gente já começa a perceber que faz parte de ser madura, faz parte de ter uma mentalidade madura, a gente entender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se de vez em quando a gente quiser comer alguma coisa, se você tem aí na sua casa um evento, ou você tem uma festa com seus amigos, e naquele dia você decidir que você vai comer, que você vai furar a sua dieta, tá bom. Tá beleza, se você tem uma viagem pra fazer, se de repente você vai pra um resort, ou se de repente você vai pra um lugar all inclusive, que tem um monte de coisa pra comer, que você não come no seu dia a dia, cara, não faz isso com você, sabe? Vai lá e come. O seu corpo, ele demora alguns dias para metabolizar todo aquele tanto de comida que você comeu e virar gordura, não vira gordura do dia para noite. Eu tenho alunas, por exemplo, que ficam se pesando todos os dias e isso é um problema. O fato de você subir na balança todos os dias para ver como é que você está, para ver como é que tá o seu peso,
isso só vai piorar a sua ansiedade. Porque, ó, pensa comigo. Se de fato você subir na balança todos os dias, regularmente, se de fato isso faz com que você se mantenha dentro de um plano e dentro de um projeto, tudo bem. Ah, eu consigo, ó, eu subo na balança todos os dias para ver meu peso, mas aí eu não esculhambo. Eu olho lá o meu peso e eu fico ciente e a partir disso eu falo, cara, eu vou ficar tranquila aqui, não vou comer, não vou exagerar. Agora, se você, como as minhas alunas, como a grande maioria das minhas alunas, sobem na balança todos os dias, mas não fazem nada com aquilo que elas estão olhando, elas só se torturam emocionalmente. Toda vez que elas sobem na balança, elas veem lá que elas engordaram 1 quilo. Aí fica, ai meu Deus, nossa, não acredito. Engordei 1 quilo. Aí tá bom, agora eu vou melhorar, agora vai. Aí, dia seguinte, sobe de novo na balança. Aí viu, engordei 200 gramas. Depois 400. Desci 2. Subiu 1 quilo. Isso é uma tortura. O fato de você ficar olhando o tempo todo quantos quilos você tá pesando, isso vai fazer com que você ative o seu processo de ansiedade ainda mais. E como eu falei, eu volto a repetir: se você consegue se controlar a partir disso, ok. Mas se você é a pessoa que não consegue se controlar, que só faz isso pra ficar vendo que tá engordando e fica naquela loucura mental, você tá acabando com o seu emocional. Você só está aumentando o seu processo de ansiedade. Você só está se deixando mais doente emocionalmente. Porque, é claro, eu sou mulher, todas nós sabemos que quando a gente se vê lá no espelho e a gente não tá bonita, a gente não tá legal, isso é uma coisa que magoa a gente, que fere, a gente realmente fica chateado. Então, o fato de você ficar olhando lá que você subiu 1 quilo e você não consegue fazer nada a respeito para melhorar a sua vida, isso só piora a sua emoção. Então, para de ficar se pesando todo dia. O seu corpo nem tem essa capacidade de comer hoje e virar gordura amanhã. Então espera pelo menos uma semana se você é a louca da balança, ou espera mais tempo. Eu, por exemplo, eu nem me peso. Eu não sei quantos quilos eu tô pesando, eu não lembro quando foi a última vez que eu me pesei. Por quê? Porque pra mim, honestamente, o meu peso, ele não é importante. O que é importante é que eu me olho no espelho e falo, cara, beleza? Isso aqui tá legal. Aí, de repente, eu me olho no espelho e aí eu vejo que a primeira coisa que eu engordo é o meu quadril. Aí eu olho e falo, peraí, né? A hora que eu vou puxar a calça, que a calça já dá uma travadinha, eu já, opa. Aí eu olho no espelho e já vejo que eu tô mais inchada. Falo, opa. Essas coisas, esse monte de opinha, eles vão me controlando, né? Eles vão me controlando. Mas eu cheguei numa fase da minha vida, hoje em dia, que é a fase que eu quero muito ensinar pra vocês. Eu quero que vocês tenham esse pensamento, né? Que é possível que você tenha tudo. É possível que você saia de vez em quando da dieta, dê uma escorregada. É possível que você dê uma escorregada no treino. E é possível que você seja muito firme na dieta e que você seja muito firme no treino. É possível que você fique ali mesclando entre os dois pontos. E é isso que eu quero ensinar você aqui nesse canal. Porque eu cheguei nessa fase da minha vida. Eu cheguei numa fase que ontem, por exemplo, foi domingo, foi aniversário da minha cunhada e nós fomos pra casa dela. E lá teve queijinho, teve vinho. Eu não sou de beber, mas bebi uma tacinha ou outra, assim, foi até que agradável. E aí meu sogro fez algumas esfirras, teve uns salgadinhos. E eu cheguei numa fase da minha vida onde eu sentei pra comer e pra curtir um dia ali com a minha família, né? A família do meu marido. E foi um dia muito agradável. E foi sem loucura. Sabe? Foi sem aquela coisa de tipo, meu Deus, eu pirei, eu não quero comer nada, porque senão na segunda-feira eu vou voltar a comer o mundo. Ou tipo, eu não tenho mais isso dentro da minha cabeça e é o que eu quero ensinar. Teve uma oportunidade da gente ir no jogo do Corinthians semana retrasada, é. A gente foi pro Camarote Brahma lá e foi muito legal. E lá tava cheio de comidinhas. E dentro do camarote você pode comer o que você quiser, é à vontade. E eu fiquei muito feliz em pensar, eu vou aproveitar, porque eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu posso estar aqui dentro. Então, por que não? É igual você. Quando você for pra uma viagem, quando você for pra um lugar legal,
Que seja a exceção. Você precisa se controlar em casa. Em casa, você tem que manter as rédeas bem apertadas. Em casa, você precisa manter as coisas bem controladas. Agora, quando você tiver a oportunidade de fazer uma coisa mais divertida, faça. Faça porque senão você não vai conseguir ser feliz. E a sua felicidade, ela vai ser importante, crucial, para que você consiga se manter na dieta. Depois dos 30, a gente tem mais maturidade mesmo para conseguir pensar essas coisas. Então, por isso é que eu tô tendo esse papo com você. Porque são coisas que antes, mais nova, eu não daria conta de pensar. Então, reflete nisso. Reflete se o seu dia a dia tá uma loucura e você quer ficar comendo tudo que você pode. E aí, quando você sai, você fica se ligando. Ah, isso não, isso não. Eu tenho uma aluna que aqui no dia a dia, ela come, ela bebe e ela meio que pensa que faz dieta, mas não faz. E toda vez que ela vai viajar, que ela vai para um cruzeiro, ela toma uma dose dessas, ela aplica uma dose dessas canetas emagrecedoras aí para que ela não coma muito no cruzeiro. Então, cara, você vai pro cruzeiro uma vez no ano e olhe lá. Para, senta para comer. Outra coisa que é importante é que você seja feliz, porque a falta de prazer no dia a dia, ela vai incentivar você a querer comer mais. Porque toda vez que você come, que a gente come, a gente libera dopamina. Se a sua vida não tá legal, se tem alguma coisa que não tá legal aí no seu dia a dia, às vezes seu trabalho, às vezes teu marido, teu casamento, ou às vezes como a educação dos seus filhos tá, enfim. Isso vai fazer com que você sinta mais vontade de comer. Então eu acho que é uma boa oportunidade para um autoconhecimento, para se ligar e falar, peraí, eu tô querendo comer muito, eu tô querendo descontar as minhas emoções, eu tô querendo ser feliz. Deixa eu ver se eu consigo organizar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo, sei lá, largar esse cara, conversar com ele pra ver se muda. Deixa eu ver se eu consigo fazer um curso aqui pra eu entender como é que faz isso e isso. Então, todas as vezes que você sentir aí que você tá de uma maneira desproporcional na sua alimentação, você precisa sentar para avaliar o que é que tá acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, que não tá bom, que não tá legal e que você está descontando, tá? E outra coisa que é muito importante, é que você treine. O treino, ele é responsável por deixar os seus níveis hormonais, os seus níveis de estrogênio e testosterona de uma maneira mais equilibrada. O treino de musculação e uma dieta boa, rica em proteína, você consegue elevar a sua quantidade de testosterona. Se você começar a fazer o seu treino certinho, ir lá e fazer força, puxar ferro, você consegue deixar os seus níveis de estrogênio melhor. Porque o treino de musculação, você ter músculo, vai fazer com que o seu corpo volte a ser mais jovem. A diferença de um corpo velho para um corpo jovem é a quantidade de músculo que você tem nele. Músculo é vida. Então, músculo é muito mais do que só estética. É muito mais do que você se olhar no espelho e falar, ai, eu tô bonita. Músculo é saúde. E mais, não sei se você sabe, mas caso você vá parar na UTI de hoje para amanhã, quem vai fazer com que você saia mais rápido de lá é a quantidade de músculos que você tem no corpo. Então, conforme a gente vai ficando mais velha, a perda de massa magra, que é uma doença chamada sarcopenia, ela começa a acontecer. E a melhor forma disso não acontecer é sim treinando musculação, fazendo um treino forte. Isso vai melhorar inclusive a nossa libido. Isso melhora tudo, melhora o nosso humor, melhora o nosso amor próprio, o nosso amor em relação às pessoas. O treino é extremamente eficiente para a gente ter uma vida melhor. E aí, conforme a gente tá treinando, a gente quer fazer uma dieta para ficar num corpo legal. E aquilo começa a virar um estilo de vida. Porque você começa a perceber que você fica mais bem-humorada quando você consegue seguir a dieta de uma maneira certa. E aí eu não tô falando de uma dieta extremamente restrita, que corta carboidrato, que corta um monte de coisa e que faz jejum e que faz um monte de. Eu estou falando de uma dieta que você dá conta de seguir
várias vezes no dia e repetidamente. Eu estou falando de uma dieta que você consegue comer um chocolatinho, comer um macarrão. Eu tô falando de uma dieta que você consegue no seu dia a dia ter também prazer em comer. E aí, conforme você vai se alimentando com boas vitaminas, conforme você vai se alimentando com uma dieta rica em mais proteína, em mais coisas nutritivas, você fica melhor. Sua unha cresce mais. A minha unha, ó, minhas unhas são naturais. Elas crescem de uma maneira muito boa. O meu cabelo, como eu falei pra vocês, né? Eu nunca tive disciplina pra cuidar e agora eu tenho. E eu tenho disciplina pra cuidar e ele está num crescimento realmente muito bom, muito melhor. E isso faz parte da dieta. Eu já percebi todas as vezes que eu estou regrada na dieta. E aí eu vou associar a quantidade de legume, vegetal e frutas que eu como. Porque eu já vivi momentos em que eu não estava regrada na dieta e aí eu tava comendo igual maluca. E aí eu paro de comer as coisas nutritivas, né? As coisas que vêm da terra, as coisas que Deus deixou pra gente. Então eu já percebi, todas as vezes que eu estou regrada na dieta, comendo legume, verdura, vegetal, o meu cabelo e a minha unha ficam melhores. Eles têm um crescimento muito melhor. Meu cabelo simplesmente para de cair. Isso porque vocês não sabem, né? Mas aqui na minha casa, ó, cai. Aqui na minha casa era uma loucura. Eu tive até que comprar aquele aspirador robozinho, porque em todo lugar que eu ia na minha vida, todo lugar que eu andava, tinha um fio de cabelo. Todo lugar que eu. Fio de cabelo. Tinha fio de cabelo em todo lugar. Então, a alimentação melhor, ela vai ajudar, inclusive, nisso. A sua autoestima fica mais alta. Porque além de você estar se sentindo mais bonita, né, com seu cabelo firme, além de você estar toda ok, toda bonita, unha bonita, tal, o corpo legal, tem uma recompensa em você fazer coisas que você se programou e se preparou para fazer. Tem uma recompensa tão grande que esse é o esquema. Sabe? Que depois que você chega no final do dia, que você nota, você fala, cara, que incrível! Eu fiz várias coisas, eu fiz tudo que eu me propus a fazer, e aí você se sente muito bem. Você fala, eu sou uma pessoa confiável, eu fiz tudo que eu me programei pra fazer, eu posso confiar em mim. E aí vai aumentando a sua autoconfiança. Então, sim, não existe nada que você não possa comer, mas existe o ponto de grandes quantidades. A gente precisa tomar cuidado. Existe uma dieta que é melhor para você ser mais feliz, mais saudável, que é uma dieta rica em proteínas e legumes, verduras, coisas de fato que a terra dá. E também existe a dieta de que você tem sim que comer o seu docinho, o seu chocolatinho, o seu pãozinho. O que é que você gosta de comer? Esfirra? Pizza? Sim. Existe um momento da sua vida que você precisa separar para isso, mas que não seja a regra, que isso seja a exceção. E o treino de musculação tem que ser forte. Passou dos 30, isso é regra. Não tem como fugir disso, porque isso vai melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa autoestima e vai fazer com que a gente seja mais feliz. E se você quiser ajuda para montar o seu treino, não pense duas vezes. Manda mensagem para mim lá no meu Instagram, @brunapalmieri, com dois is, que eu ajudo você a montar um treino bom, um treino forte. É a minha consultoria online. Você fica com o meu WhatsApp, a gente tem trocas, a gente vai trocando ideia. Eu vou trocando o seu treino mês a mês e toda troca de treino eu vou avaliar a sua foto e a gente tem uma conversa para a gente poder entender o que é que está acontecendo, por que que deu, por que que não deu, por que que foi, por que que não foi, porque a mentalidade é a coisa mais importante para você conseguir ter um processo de evolução, melhorar. Isso aqui, ó. Primeiro isso, depois isso. O corpo é só uma consequência de como anda sua cabecinha, minha amiga. Tá certo? Então eu espero ter te ajudado.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda o vídeo para mais pessoas. O canal é novinho, um canal baby ainda, tá? Ó, saindo do forninho. Deixa um comentário para mim se você quer que eu faça algum vídeo. Me fala o tema que você quer, o que é que você quer saber, que eu vou me empenhar em trazer um vídeo bem legal aqui para você. E compartilha esse vídeo com as suas amigas, com outras pessoas que você sabe que vai ajudar. Compartilha com a sua mãe, coloca lá no grupo da galera, fala, ó, tem uma menina aqui, uma personal, que ela vai ensinar a gente a ter uma mentalidade muito melhor e mais forte, para que nós sejamos mulheres mais fortes e para que a gente consiga deixar o treino e a dieta em dia, tá bom? Então é isso, minha amiga. Muito obrigada e até o próximo vídeo.